Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus para você que está ao vivo e para você que em algum momento verá esse devocional. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever para que nós possamos enviar a palavra de Deus para as pessoas que precisam. O tema do meu devocional hoje é: pimenta nos olhos dos outros é refresco. Será? Colocar-se no lugar do outro. O que é isso? É a capacidade de imaginar se revendo nas experiências de outra pessoa, compreendendo suas alegrias, mas também suas dores e necessidades. É encarar as circunstâncias tal como o outro faria. Então, colocar no lugar do outro. Então, esse negócio de pimenta nos olhos dos outros é refresco, para nós cristãos não funciona não. Desde as primeiras horas até as últimas horas do dia, o ser humano precisa cuidar de si próprio, do seu bem-estar, cumprindo as nossas obrigações, sim ou não? A preocupação consigo mesmo é inerente ao ser humano e é inerente às nossas vidas. Eu levanto de manhã preocupado comigo, sim, você com você, né? E é importante que seja assim. Agora, quando a própria pessoa se torna o principal foco da sua vida, eu não posso ser o principal foco da minha vida, né? As dificuldades começam a aparecer, né? Tipo assim, porque a gente começa a ter dificuldade para se colocar no lugar do outro, porque a gente vira o foco principal, a gente vira o centro do universo, né? E há grandes barreiras que nos impedem de nos colocar no lugar do outro, essa é a realidade, né? Existe, por exemplo, uma agenda cheia. Eu não tenho tempo para me colocar no lugar do outro. Olha a minha vida como que é uma correria. Existem muitas demandas, né? Atualizações, conquistas, afazeres, obrigações. Isso aumenta a sensação de que eu não tenho tempo suficiente. Egocentrismo, o que é? As necessidades e os desejos pessoais norteiam as nossas decisões, né? A gente sempre vem em primeiro lugar, de tal forma que o foco em nós mesmos se torna indispensável, né? Algumas conversas até parecem competição de quem sofre mais, de quem trabalha mais ou de quem é mais doente. São sinais de um olhar autocentrado. Às vezes a pessoa chega, conta um sofrimento pra gente, e aí a gente chega e fala assim: ei, rapaz, se eu contar pra você o que eu passei, você não vai acreditar. Então, por quê? O foco sempre é a gente. Outra circunstância que nos impede, né, a ver o mundo na perspectiva do outro é o julgamento, né? Tournier, um psiquiatra suíço, dizia o seguinte, que o problema não é julgar. Todo ser humano dotado de racionalidade, dotado de inteligência, tem a capacidade de julgar e discernir entre o bom e o ruim. E nós temos sim, de acordo com a nossa formação espiritual, a nossa formação teológica, a nossa formação de família. O problema está em julgar, já condenando o outro, né? Arrogando-se ao direito de criticar as suas escolhas e atitudes. E aí essa questão de se colocar no lugar do outro, a pergunta que nós estamos fazendo essa semana é: o que Jesus nos ensina? Bom, a missão principal de Jesus foi colocar-se no lugar do outro. Paulo nos exorta a sermos iguais a ele. O apóstolo Paulo escreveu: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, embora sendo Deus, não se considerou ser igual a Deus. Olha só, em um momento o apóstolo Paulo ele diz o seguinte: sede, pois, os meus imitadores, e ponto? Não. Ele diz: sede, pois, os meus imitadores, vírgula, assim como eu sou de Cristo. Jesus era Deus e se colocou no lugar do ser humano. Jesus sentiu fome, sede, sono, cansaço, dores. Jesus sentiu desprezo e traição. Agora, Jesus teve compaixão dos doentes, abençoou crianças, conseguiu enxergar o que ninguém conseguia enxergar. Jesus ele era especialista em ver nas pessoas aquilo que elas não conseguiam ver, né? A cruz foi a maior demonstração da capacidade de Cristo de ocupar o lugar do outro, porque a cruz era o nosso destino, né? Para que possamos nos colocar no lugar do outro, precisamos estar ao lado de Jesus sempre,
né? Jesus conviveu com pessoas e estava sempre à disposição dela. Precisamos estar do lado das pessoas. Às vezes, estamos perto, mas não vemos o que nos cerca. É como aquele levita e o religioso lá, o sacerdote, que passou do lado do homem caído à beira do caminho. Diz que vendo o homem caído à beira do caminho, diz que eles passaram a largo, né? Mas o bom samaritano chegou perto, parou. Jesus olhava demoradamente para as pessoas, com um olhar compreensivo, que não condenava, mas que via além das suas limitações, pois enxergava sua própria imagem. É preciso colocar-se no lugar do outro, sim, né? Quando ele se sentir amado, abandonado, explorado, injustiçado, Jesus foi capaz de colocar-se no nosso lugar e fazer uma substituição absoluta por nós, né? E pior, Jesus, olha só, ele ficou no pior lugar. Jesus ficou na cruz. A cruz, aquele castigo, era para mim e para você, né? A condenação era nossa, mas ele tomou o nosso lugar. E eu quero finalizar aqui pensando o seguinte, fazendo uma pergunta. Você consegue pensar em uma situação recente em que julgou uma atitude, a fala de uma pessoa sem que tentasse antes colocar-se no lugar dela? Às vezes a gente vê pessoas em situações difíceis, né? E às vezes já aconteceu isso comigo, eu confesso. Ah, mas também você viu aquela pessoa? Não se cuida. Ah, mas você viu aquela pessoa também? Não estudou, ó, como que está essa situação agora. Ah, você viu aquela pessoa? Então, o que acontece? A gente julga a situação de sofrimento atual da pessoa, levando em consideração o que aconteceu no passado dela. E se aconteceu, e daí? Ela veio de uma outra estrutura, de uma outra formação, de uma outra família, de outro trauma, outra origem, outro tudo. Não dá pra gente analisar uma coisa com a outra. Ela não sou eu, ela não é você, ela é outra pessoa. Se a gente for pegar quem está assistindo o nosso devocional aqui, todo mundo tem um mundo invisível, do qual nós não vemos. É um mundo do trauma, da dúvida, do pecado, do perdão, do abandono, de tanta coisa que aconteceu na nossa vida que ninguém sabe e que nós não temos coragem de falar para ninguém. E algumas coisas que acontecem hoje resquícios desse passado que nós estamos tentando superar, nós estamos em construção. Então, o julgamento não cabe. Então, pimenta nos olhos dos outros é refresco. Para nós cristãos, isso não vale. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Pai querido e amado, quero colocar diante da tua presença as nossas vidas. Porque nós não sabemos o passado de ninguém, o sofrimento, a luta, a dor, o abandono, o trauma, o que cada pessoa sofreu. Mas nós temos uma possibilidade de nos colocar no lugar do outro, com compaixão, com o olhar que Jesus olhou para as pessoas, olhar demorado de compaixão. E que nada na nossa vida, a preocupação com os nossos problemas, as nossas dificuldades, a nossa correria, Senhor, que isso venha impedir da gente olhar para as pessoas com misericórdia e graça. Porque todos nós queremos misericórdia e graça. E se nós queremos, ó Pai, que nós possamos também distribuir às pessoas que estão ao nosso redor. Sem olhar o passado, sem olhar os equívocos e os pecados. Porque o Senhor também tomou o nosso lugar sem olhar nada disso. Derrama da tua graça sobre nós. É isso que nós oramos essa quarta-feira, em nome de Jesus. Amém. Quem aí quer graça e misericórdia? Eu quero. Se eu quero, eu também quero para os outros. Deus abençoe a sua vida. Até a noite, em nome de Jesus, e até amanhã. Mais um devocional nós estaremos aqui.